Pessoal, tem como vocês sentarem para cá? Vai facilitar bastante para mim e para vocês. Porque senão vai estar escondido aqui a parte que nós vamos. Muito bem. Vamos dar continuidade então aos nossos estudos de frutos do Espírito. Vimos que precisamos praticar a piedade. Precisamos nos exercitar na piedade. Para isso, é necessário um relacionamento aonde eu tenha uma fé convicta, uma certeza, uma convicção minha, uma comunhão com Deus, uma comunhão com o próximo, fechando esse elo de relacionamentos. Estando em comunhão, eu tenho condições de dar mais um passo, buscar a devoção. Para eu alcançar a devoção, preciso ter temor de Deus, amor por Deus e desejo por Deus. Esse aspecto de aspirar a isso é que vai promover uma comunhão íntima, real e profunda. Para isso, nós precisamos olhar para os vencedores, capítulo 11 de Hebreus, são os heróis da fé. Ver aqueles que já tiveram as suas lutas, as suas batalhas e foram vitoriosos. Olhar para aqueles que venceram. Olhar para si próprio, para a sua condição diante de Deus. A sua comunhão com Ele, que é fruto do resultado já de lá, está vendo? E olhar para o Senhor, que já venceu, já é o nosso exemplo maior. Para isso, precisamos exercitar o que? A piedade. Nesse exercício da piedade, existem algumas virtudes. Nós vimos a humildade com relação à palavra, ao próximo e a Deus. Eu tenho que sempre amar o próximo como a mim mesmo, me submeter à palavra de Deus e me submeter a Deus. Vimos o contentamento com as posses que o Senhor nos dá, com a posição em que temos, principalmente na igreja do corpo de Cristo, com os dons que Ele nos concedeu, e confiar e nos colocar debaixo da sua providência, estar satisfeito com isso. Contentamento. Hoje nós vamos estar dando mais um passo. Gratidão. Tá? A gratidão depende do contentamento e o contentamento depende da gratidão. E a gratidão, ela também triangula 3 aspectos. Gratidão é reconhecermos a honra de Deus, reconhecermos a bondade de Deus e reconhecermos a confiança em Deus. Se não visualizarmos a honra, a bondade e a confiança, que é a fé, não tem como ter gratidão. Então é mais um passo a nossa terceira virtude. Muito bem. Gratidão. Salmo 100, verso 4. Salmo 100, verso 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Veja só, aqui tem uma ação comportamental da nossa parte. Como que o salmista estava adentrando ao templo? Entrar por suas portas com gratidão, ações de graças. E nos seus átrios, no seu interior, com hinos de louvor,
render-lhe graças, de novo, gratidão, e bendizer-lhe o nome, gratidão. A ênfase é gratidão. Versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Porque o Senhor é bom. A gratidão deslumbra a bondade de Deus. Ok? Agora, estamos fazendo isso? Estamos almejando isso? Ou é só salmista que está almejando? Note, aqui está envolvendo um aspecto aqui por trás, a devoção. Eu desejo. Nós temos que ir além da teoria, ir além do que temos aprendido a cada domingo. Nós temos que crescer juntos na intimidade com Deus, na comunhão. É algo que precisamos desenvolver. Da mesma maneira como temos estudado, temos aprendido, temos colocado diretrizes, estamos transformando as nossas mentes com a palavra de Deus, temos que trazer isso para o aspecto prático da comunhão com Ele. Algumas virtudes piedosas do caráter cristão, elas refletem o caráter de Deus. Por exemplo, santidade. Nós precisamos ter santidade. Deus é santo, está refletindo o caráter de Deus. Fidelidade, precisamos ser fiéis a Deus, e Deus é fiel. Então, essas virtudes estão refletindo o quê? O caráter de Deus. Devemos amar uns aos outros, devemos amar a Deus. Está refletindo o quê? Deus é amor, o caráter de Deus. Outras virtudes, como essas que nós estamos vendo aqui, humildade, contentamento e gratidão, essas outras virtudes, elas reconhecem, veja só, elas não refletem, elas reconhecem e exaltam o caráter de Deus. Elas não refletem o caráter de Deus. É uma ação da nossa parte. Humildade para com Deus, contentamento com Deus e gratidão com Deus. Então, nós devemos reconhecer isso. Na humildade, reconhecemos o quê? A majestade de Deus. No contentamento, reconhecemos a sua graça. Na gratidão, reconhecemos sua bondade. No que nós vemos a bondade de Deus? Na sua providência em tudo que temos, que somos, tudo vem dele. Vamos enxergar, é Deus. Deus é soberano. Primeiro aspecto da gratidão é honrar a Deus. É reconhecermos a honra de Deus. Esse é o primeiro aspecto da gratidão. E isso vai fazer o quê? Nós desenvolvermos um coração grato. Um coração grato ao Senhor. Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela, é presente, está se revelando e se revela continuamente do céu contra a impiedade e perversão dos homens. Estão fazendo o quê? Detendo a verdade. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Como que Deus se manifesta a todos? 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, desde a criação, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Deus é o Criador. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não tem desculpa. A própria criação manifesta que Deus é o Criador, que existe Deus. 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Olha a ingratidão aqui. A falta de gratidão. Não o glorificaram como Deus,
nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Essa é a condição do homem. A condição de não glorificar e não dar graças. Por quê? Porque o coração do homem é insensato. E por isto ele não pode ser perdoado. 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A falta de gratidão é loucura. Nós vamos ver isso, vai ter texto para a gente ver isso. 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Mudar a glória de Deus santo e incorruptível, a imagem e semelhança da imagem do homem pecador, corruptível. Idolatria. Imagem, São Paulo, São Pedro, Santa Maria, santo isso, santo aquilo. Tiraram a glória de Deus e fizeram seus próprios deuses feitos por suas próprias mãos. Aqui nós estamos visualizando o desenrolar da humanidade, que não glorificam a Deus como Deus, não dão graças, antes se acharam autossuficientes, estão mudando a verdade de Deus em mentira, fazendo o quê? Criando ídolos e se entregam para a carne. Ídolos conforme o seu propósito, conforme o seu querer, conforme os seus valores, conforme os seus desejos e com seus desdobramentos carnais e materialistas, uma mentalidade de louco, presos ao transitório. Como preso ao transitório? Na vez passada nós vimos isso, que o homem, ele é um espírito, e que essa vida aqui é passageira. Só que essas pessoas estão focadas no transitório, no passageiro. É como se esta vida fosse a eternidade. Focados no que é físico, material, mundano, conforme os seus próprios deuses e seus valores. Não ser grato é perigoso, como estamos vendo. Jeremias, capítulo 1, versículo 16. Jeremias 1, 16. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Ídolos feitos pelos homens, pelas mãos dos homens. E o que eles estão fazendo? Aqui está falando de Israel. Vamos entender um pouquinho o contexto. Os governantes judeus recorreram ao Egito por causa das suas dificuldades. Não achando solução, foram recorrer à Síria em busca de ajuda. Também não resolveu. Tudo indicando o quê? Deixaram de confiar em Deus. Estão buscando os países pagãos, os outros recursos. Naquele momento que eles estavam mostrando essa falta de confiança, Deus começa a levantar uma outra potência que não existia naquele momento: Babilônia. Egito, a Síria era o grande poder da hora. Deus levanta a Babilônia. Por que Deus levanta a Babilônia? Para a Babilônia ser serva de Deus para disciplinar o seu povo. Vai lá e gera o cativeiro babilônico. Por quê? Porque abandonaram o Senhor. Porque abandonaram para adorar ídolos feitos pelas próprias mãos. Vivendo uma religião hipócrita. Por quê? Porque eles continuavam indo no templo, continuavam indo no tabernáculo,
com uma devoção dividida no próprio templo. Como assim? Nas câmaras internas do templo, eles faziam pinturas dos ídolos, dentro do templo. Pura hipocrisia, pura idolatria. É mais ou menos você estar entrando nessas igrejas que está cheio de imagens pintadas nas paredes. É o que estava acontecendo no templo. Então eles estavam vivendo uma religião hipócrita, com uma devoção dividida no próprio templo, trazendo julgamento sobre essa nação cínica e impenitente. Isso era cinismo. Capítulo 2, versículo 2. 2:2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Note, o Antigo Testamento apresenta o Senhor como o esposo da nação de Israel. E aqui ele está usando desta maneira, de ponto de vista, para falar: escuta, eu estou me lembrando quando nós éramos noivos, afeiçoados, com grande amor, toda aquela dedicação, toda aquela atenção. E agora vocês estão se prostituindo? Idolatria é prostituição. Onde está o teu amor? Onde está tudo aquilo que nós tínhamos na juventude? Está relembrando Israel dessa condição. O Senhor deu uma aliança para Israel, num relacionamento amoroso. Ele se deu em casamento com Israel. Mas Israel fez o quê? Abandonou o Senhor por ídolos feitos por mãos humanas. Capítulo 2, versículo 11. Vamos ver isso. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito, ídolo. 12. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Isso é loucura. Lembra que nós vimos em Romanos? São loucos. É loucura. Idolatria é loucura. Versículo 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. Quais são os 2 males? A mim me deixaram, abandonaram ele, o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas, fizeram seus próprios poços, cisternas rotas, furadas, que não retêm as águas. Foram atrás de deuses que não podem oferecer água, não retêm água e não têm o que oferecer, são falsos. Dois males. O que apagou o amor da nação de Israel? Tinha tanto amor, tanta devoção, tanta dedicação, e abandonou. Quando você não reconhece a Deus, quando não tem gratidão, quando começa a cavar sua própria cisterna, abandonando a fonte da água viva, o Senhor Jesus, começa a cavar em busca de outras fontes. Que outras fontes? Esta vida, o que o mundo oferece, trabalho, dinheiro, carrão, casão. Gente, é isso que é cisterna rota. É transitório. Isso é transitório. Sem alcançar o que quer, porque a pessoa sempre almeja. O que acontece? A pessoa que não tem gratidão pode até ter muito,
mas vai querer sempre mais, sem nunca se satisfazer. Eu não sei porque toda vez que eu leio um negócio desse, eu não consigo apagar da minha mente, gente. Aquele que tem as propriedades dos amigos e que saqueou o Palácio do Governo lá. Rapaz, olha só com 9 dedos ele consegue roubar. Meu Deus do céu. É mente louca. É alguém, olha aí. Esse é o ser humano transitório. É o maior exemplo do contemporâneo que nós temos. Só que a gente precisa estar atento para não ser mais um. Porque não se leva nada dessa vida. Não se leva nada. Jeremias, capítulo 4, versículo 4. Ainda tem jeito. Circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. Apesar da sua prostituição, apesar do seu abandono, apesar de negar o amor de noivo que havia no passado, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Circuncidai o vosso coração, ou seja, arrependa-se. Ainda é tempo, arrependa-se. Ainda é tempo. Precisamos nos purificar, precisamos nos separar do pecado da carne. Precisamos ser fiéis, gratos àquele que resgatou a mim e a você. Da mesma maneira como ele resgatou esse povo do cativeiro egípcio, ele nos resgatou da escravidão do pecado. Por isso nós estamos aqui hoje. Só que precisamos ter gratidão pelas obras que ele realizou em nossas vidas. Precisamos estar refletindo nisso. Precisamos parar de buscar outras opções, porque as outras opções são cisternas rotas. Salmo 50, versículo 23. O que me oferece sacrifício de ações e graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Que tipo de sacrifício que ele quer? Ações e graças. O que ele espera de nós? Gratidão. Gratidão. Precisamos refletir muito nessa noite, nessa questão. O segundo aspecto da gratidão é reconhecer a sua bondade. Salmo 106, verso 1. 106, 1. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia é seu amor leal. Por causa do nome dele, da lealdade que ele tem ao seu santo nome, que ele deu a sua palavra. E ele não é homem para mentir. Então ele não vai falhar com aquilo que ele promete. Isso é misericórdia, amor leal de Deus. Verso 2. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor? Ou anunciar os seus louvores? Gratidão é saber contar os poderosos feitos do Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia. É enxergar isso. E muitas vezes nós perdemos essa perspectiva. Só que Ele espera que nós tenhamos essa perspectiva. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor? E anunciar os seus louvores?
Se os nossos louvores não souberem contar os feitos do Senhor, serão palavras repetidas, sem efeito nenhum. Terra seca sou eu, o poço está seco. Precisamos reconhecer sua bondade em nossas vidas. Efésios 1:3. Gente, vamos refletindo nesses textos que nós estamos pensando sobre bondade. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós estamos recebendo bênçãos espirituais sem sequer enxergá-las, mas estão lá, nas regiões celestiais. Precisamos ser gratos por aquilo que Ele faz. Mas qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é usurpar a glória de Deus, se vangloriando. Mas como assim? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 8, verso 11. Deus está avisando a nação de Israel quanto a esse perigo. Mas será que só a nação de Israel comete esse tipo de pecado? Não. Nós podemos cometer o mesmo pecado. Então vamos prestar atenção aqui. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Não vivendo a palavra de Deus. 12. Para não suceder, ó a falta de gratidão, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, 13. Depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, veja só, Deus derramando bênçãos, 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 bênçãos. E o que o ser humano faz? 14. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Esquecer do Senhor. Quer dizer, come, enche a pança, fica satisfeito. Poxa, matei o que estava me matando. E agradeceu? Estava ali no seu prato porque Deus te deu. É isso que ele está lembrando. Até a comida que a gente come dia a dia, ele que dá. Versículo 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Tudo isso eu consegui porque eu trabalho. Eu trabalho de sol a sol. Não se esqueças do Senhor teu Deus. Interessante que o ser humano tem essa tendência. Não digas, usurpar o que Deus fez. É a minha força e o poder do meu braço. Vocês já viram aquela metralhadora pequenininha chamada Uzi? Metralhadora israelense? Sabe o que quer dizer Uzi em hebraico? Minha força. Então na hora que está em batalha lá, pega a Uzi, bala na turma, essa é minha força. Eles deviam dizer, Uziel, Deus é minha força. E não use. Só que isso daqui está no coração do ser humano. Está em nossos corações se não vigiarmos. Tudo que eu consigo e faço é porque eu luto. O meu braço lutou e conquistou isso. Interessante a gente conversando com pessoas. Eu estava conversando com o senhor há um tempo atrás.
E ele estava falando, quando eu cheguei aqui não tinha nada. Agora, está vendo toda essa terra aqui? Aquela outra terra lá para trás? Tudo que o seu olho está alcançando aqui, fui eu que fiz. Trabalhava de sol a sol. Tudo foi conquistado com muito trabalho. Egolatria. Cuidado. Cuidado. É necessário gratidão. Gratidão vai promover não somente a glória de Deus, mas também a humildade em nós. Gratidão. As virtudes são correlacionadas. Humildade, contentamento, gratidão. Por isso que eu falo que o fruto do Espírito é como uma poncã. Cada gomo é uma virtude. Um gomo chama humildade, outro chama contentamento, outro chama gratidão. E um está do lado do outro. E fazem um fruto só. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ter um exemplo de alguém que é grato diante de Deus. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, que havia feito uma escritura, dizendo que se alguém buscasse em oração a um Deus qualquer que não fosse o imperador, o rei, deveria ser jogado na cova dos leões. Entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer todo dia, 3 vezes ao dia. Mas ele dava graças pelo quê? Porque ele, quando adolescente, 14 anos, ele foi levado cativo pela Babilônia. Porque ele foi feito eunuco para servir no palácio. Porque ele foi posto escravo e lhe deu escravo até o final da sua vida, como escravo, nunca deixou de ser escravo. Então, vendo como gratidão não está ligada à nossa perspectiva, está ligada à perspectiva de Deus. Se nós formos pensar humanamente, eu levantei os aspectos humanos, estão percebendo? Puxa, mas Daniel estava orando 3 vezes ao dia de joelhos para agradecer. O quê? Porque ele ia ser jogado na cova dos leões? É isso? Porque Deus, aquele já tinha 80 anos, preservou ele uma vida inteira, sendo sempre o homem de confiança de todos os reis que passaram ali. Era escravo? Sim, mas sempre lugar privilegiado, sempre respeitado, sempre ouvido e sempre com autoridade em suas mãos. Ele sabia que Deus é que fazia tudo na vida dele. Nós temos que ter uma mente voltada para Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Puxa, até as coisas que estão acontecendo ruins, até. Uma das coisas que eu sempre coloco diante de Deus quando alguma coisa está caminhando bem, Senhor, o que eu estou precisando aprender? Que eu aprenda rápido aí, porque a coisa, da minha perspectiva, está difícil. Mas o Senhor tem algo de bom para tirar disso. Bondade de Deus. Gratidão. Pergunto, como que seria a sua reação na situação de Daniel? A maioria das pessoas iria orar pedindo o quê? Livramento. Senhor, me livra disso.
Me livra dos meus inimigos, não me verem orando, eu vou ficar escondidinho. Hoje eu não vou mais orar com a janela aberta, eu vou ficar no meu cantinho escondido. E que esses leões tenham uma enfermidade, morram todos eles e não tenha leão para me comer. Me dá um livramento, Senhor. Eu acho que a nossa oração é desse tipo. Só que a oração dele não foi essa. Ele se punha de joelhos e dava graças. Gratidão. Mas amanhã você pode estar na prova dos leões. Você não estava nem aí. Era dependência total de Deus. Confiança. Confiança. Honra, bondade, confiança. Estão vendo uma sequência aqui? A gratidão. Nenhuma situação, por desesperadora que seja, nenhuma delas pode ficar sem a gratidão da nossa parte. Mas, meu Deus, eu estou enfermo. Eu estou enfermo, Rogério está, a Cristina está. Tem um monte de gente aqui. Deus é soberano. Não é? Confiança. Terceiro aspecto da gratidão é a confiança no Senhor. Por quê? Porque a gratidão, ela estimula a nossa fé. Vamos ver isso. Salmo 50, versículo 14. Oferece a Deus sacrifício de ações e graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Olha só, gente. O que nós temos que oferecer? Ações e graças. E cumprir o quê? Os votos. Ué, um dia você não entregou sua vida ao Senhor? Não entregou totalmente? Cumpra. Cumpra. 15. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei. E tu me glorificarás. Ele dá livramento. Mas nós precisamos ter gratidão. Gratidão. Versículo 22. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Aqui já é o outro lado. Né? O que glorifica é dar livramento. O que não glorifica, que esquece dele, despedaça. 23. O que me oferece sacrifício de ações e graças, esse me glorificará. E é o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Aí, essa é a obra dele em nossas vidas. A gratidão que estimula a nossa fé. Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com gratidão. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas qual que é a cola que vai fazer isso? Gratidão. Essa é a conexão. Gratidão. Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Você recebeu? Ande nele. E como que é esse andar? 7. Nele radicados,
vem de radicar, de estar enradicado, enraizado, e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Gratidão. Sermos nele radicados, edificados, confirmados, instruídos. O que nós temos que alcançar? Gratidão. Conhecemos a Jesus, fomos discipulados, fomos batizados, estamos sendo instruídos culto após culto para uma virtude: gratidão. Gratidão é o resultado natural daquele que tem comunhão com Cristo. As ansiedades, das tensões, das pressões, cederá à medida que for apresentada diante de Deus em gratidão. Quem não tem tensões e pressões? Acho que todos nós. Um momento ou outro estamos tendo. Todos nós. Salmo 92, 1 e 2. Salmo 92, 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Bom é render graças, ser grato. 2. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Como que é? Como tem que ser de manhã? Anunciar a sua misericórdia. E de noite tem que ser o quê? Anunciar a sua fidelidade. Ok, 2 temas de oração de gratidão aqui. Pela misericórdia e pela fidelidade de Deus. Encerrando, Lucas, capítulo 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. 13. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. 14. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que isso? Porque a lei determinava isso. Que quando alguém fosse curado de lepra, tinha que se apresentar ao sacerdote para o sacerdote declarar a cura. Ok? Aconteceu que, indo eles, foram purificados. 15. Um dos 12, vendo que fora curado, voltou dando-lhe glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e esse era samaritano. Os outros 9 eram judeus. 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Onde estão os 9 judeus? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 tiveram fé. Os 10 foram até os sacerdotes. Os 10 tiveram fé. Os 10 foram curados enquanto iam. Mas só um voltou. Só um agradeceu. Agora vamos pensar um pouquinho na nossa vida. Muitas vezes nós ansiamos que Deus resolva a nossa situação. Só que depois que Deus resolve, nós gritamos: consegui! Parabéns para nós!
gente pede, recebe e não agradece. Espera receber, recebe e não agradece. Alcancei uma graça. Está vendo só? Eu tenho fé, eles tinham. Mas você agradeceu? Eu consegui. Gratidão. Gratidão. É reconhecermos a honra de Deus. Gratidão é reconhecermos a bondade de Deus. Gratidão é reconhecermos a confiança em Deus. Amém? Ok, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar?